uns bolsonaristas que estão no frio, mas num frio danado lá nos Estados Unidos, para serem ignorados completamente pelo Trump e pelos trumpistas. Olha, mais de 20 parlamentares bandidos bolsonaristas foram aos Estados Unidos aí para a posse do Trump, onde eles vão sem convite, né? Só que antes da posse do Trump tinha um evento muito mais fácil de chegar, que é um evento que o Trump fez um discurso ontem, o Elon Musk também discursou, um evento pré-posse. E aí, nesse comício pré-posse, eu vi lá a imprensa falar sobre o que o Trump falou, tal. Ele fez discurso contra imigrantes, contra LGBT, contra tudo aí que a gente sabe que ele faz discurso contra. O Elon Musk fez discurso lá também sobre as mesmas coisas, falou de liberdade, etc, etc. Enfim, as mesmas baboseiras. Só que uma coisa me chamou a atenção, que é, eu não vi os parlamentares bolsonaristas, mais de 20, que foram de primeira classe, estão ficando em hotel 5 estrelas em Washington, gastando em dólar, tudo com dinheiro público. Não vi nenhum deles lá. Nenhum deles publicou vídeo ou foto dentro do comício do Trump perto dele, ou mesmo de longe, na última fileira que seja, nada. Eles não conseguiram entrada para o comício pré-posse do Trump. A coisa tá feia. Como se não pudesse piorar, a Polícia Federal tá atrás aí de uma fala do Jair Bolsonaro, tá atrás aí dos parlamentares e da Michelle, por conta de uma fala do Jair Bolsonaro no dia em que ele foi no aeroporto. Essa fala passou despercebida para alguns, apesar de que a imprensa deu ali algum pequeno destaque. Eu lembro que anteontem, quando o Bolsonaro foi no aeroporto deixar ali a Michelle e chorou muito, a imprensa deu mais destaque para os ataques do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes. E não deu muito destaque a um trecho da fala dele, em que ele confessa que quem está indo lá para os Estados Unidos está indo lá para tentar falar com os trumpistas, para tentar dar golpe no Brasil. E o plano A do Bolsonaro, o principal plano número 1 dele, é reverter a sua inelegibilidade. Se não conseguir isso, ele quer apoio do Trump para qualquer tipo de golpe. O Eduardo Bolsonaro, ele não está conseguindo ali contato com o pessoal da cúpula do Trump, então ele teve que comemorar ontem que ele conseguiu dar um abraço. Ele se encontrou por 20 segundos com o filho do Trump. Foi isso aí, 20 segundinhos, um abraço e tchau. E aí, comemorar que o Steve Bannon que não é parte da equipe do Trump, Steve Bannon que está brigando com o Elon Musk, falou aí que está declarando guerra ao Elon Musk e que não vai descansar enquanto ele não derrubar o Elon Musk do governo Trump. Esse Steve Bannon disse aí que o Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil um dia. Então, é com isso aí que os bolsonaristas estão se contentando. Receberam um tantinho de atenção do Steve Bannon, que não é parte do governo, não foi nomeado para absolutamente nada e nem será. Vamos lembrar, ele brigou com o Trump em 2017, pouco depois do Trump assumir a presidência no seu primeiro mandato. Depois, ele continua, obviamente, ele apoiou o Trump e tudo mais, porque ele continua pró-extrema-direita, continua sendo ali um lixo nazista, mas ele tá brigando aí com vários já nomeados para a administração do Trump aí, que vai começar hoje. E aí, esse é o cara que é o único que citou aí o Eduardo Bolsonaro e que citou aí alguém aí do bolsonarismo. De resto, nada. Eles conseguiram se encontrar, o Eduardo Bolsonaro conseguiu um encontro, também bem pequeno, também de menos de 2 minutos, com alguém que vai trabalhar no ministério do Elon Musk. Não é com o Elon Musk, não é com o número 2 do ministério dele, mas com alguém que vai trabalhar lá. Então, ao mesmo tempo, ele é exaltado pelo Steve Bannon, que odeia o Elon Musk, e ele se encontra com alguém do terceiro escalão do ministério do Elon Musk, que é a única pessoa que vai ser nomeada para algum cargo no governo e que realmente encontrou com o Eduardo Bolsonaro. De resto, os outros parlamentares bolsonaristas, se o Brasil fosse um país realmente sério, eles seriam presos, voltariam ao Brasil, estariam presos por torrar dinheiro público para nada. Eles estão indo só bater perna e zanzar e passar frio em Washington. E eu não duvido nada que estejam lá fazendo compras caríssimas em dólar e que vão colocar tudo aí no dinheiro público para pagar, porque eles gastam dinheirão, depois eles pedem para o Arthur Lira reembolsar passagem, restaurante, hotel, até compras, viu? O parlamentar que vai para um lugar frio e compra um casaco novo, ele pode colocar para reembolsar o casaco, tá? Eu não pense que não. Temos aí uma coisa chamada auxílio paletó.
para parlamentares no Brasil. Olha o tamanho da teta que esses bandidos mamam. Aí o que acontece? Eles estão lá e não estão lá para representar o Brasil, para fazer nada que seja em prol aí do povo brasileiro ou do bem da nação. Não. Estão lá apenas para fazer stories, tentar ganhar seguidores e tentar fingir que tem ali algum nível de intimidade com o pessoal do governo Trump. Porém, não tem. E aí, o que acontece que está aí causando pânico em alguns é que essa fala aqui está sendo agora investigada pela Polícia Federal. Vou mostrar aqui um trecho da fala. Eu não achei a fala inteira, mas achei aqui o trecho mais importante. Desculpa colocar bandido na sua tela, vamos lá. Ele tem a certeza que pode colaborar com a democracia do Brasil, afastando inelegibilidades políticas. Com essas duas, minha, que eu tive. Ele sabe o que está acontecendo. Eu estou na imprensa do mundo todo por causa dessa proibição. Nesta sexta-feira, o ministro... Pois bem, ele estava falando aí do Trump e ele disse que se o Trump me convidou é porque ele sabe que ele pode afastar inelegibilidades políticas. Olha, a única inelegibilidade política que aconteceu enquanto o Trump era presidente foi a do Lula em 2018, que foi sequestrado ali pelo Sérgio Moro em Curitiba, com amplo apoio aí de toda a imprensa, com amplo apoio aí, inclusive das redes sociais aí que manipulavam, continuam manipulando, né? Voltaram a manipular agora desde a semana passada, mas na época manipulavam também o algoritmo para enaltecer aí a extrema-direita e para fazer com que as pessoas tenham mais ódio umas das outras e, no geral, mais ódio da esquerda. E aí o Lula foi impedido de concorrer, e não apenas de concorrer, mas foi impedido até de aparecer no santinho do Haddad, de ter voz ou foto ou imagem do Lula na campanha de qualquer candidato. Foi isso, tá? Pois bem, aí agora o Bolsonaro, que está inelegível por inúmeros crimes que cometeu e que está para ser preso, ele fala que não, o Trump vai afastar a inelegibilidade. Ele está pedindo um golpe do Trump. Na mesma fala, ele diz que mandou a Michelle lá para isso. Só que a gente sabe que a Michelle dificilmente vai se encontrar com o Donald Trump. Os bolsonaristas passaram a ventilar que a Michelle vai se encontrar com a esposa do Trump. Eu acho difícil, mas quem sabe, né? Eles falam, olha, desde que o Trump ganhou a eleição, de cada 20 falas deles sobre aí uma proximidade deles com o Trump, 19 meias são mentira. E a outra é uma meia mentira. Como é uma meia mentira, Thiago? O Eduardo Bolsonaro fala que é amigo do filho do Trump, e aí eles estão no mesmo evento, no evento em que o Eduardo Bolsonaro também ficou lá atrás, não ficou em primeiro no palco, que era um discurso do vice-presidente eleito. O filho do Trump passou lá, o Eduardo Bolsonaro ficou lá meia hora esperando ele no corredor para dar um abraço, falar 3 palavrinhas que ele colocou uma música, então não dá para saber o que eles falaram, e só. Provavelmente ele colocou musiquinha que ele falou, por favor, fala alguma coisa em defesa aí do meu pai Jair Bolsonaro, por favor, Trump Jr. E o Trump Jr. deve ter falado, não. Não. Porque não falou até agora. Então tá aí. Depois o Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Milei, esse se encontra com ele, só que é um encontro daqueles bem desmoralizados. Por quê, Thiago? Porque o Milei mantém vários bolsonaristas presos, enjaulados na Argentina. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro chegou aí num presídio visitar 2 bolsominions que estão lá enjauladas na Argentina pelo governo do Milei. E o Milei, até hoje, não mandou soltar ninguém. Então tá aqui, desculpa colocar bandidos na sua tela, né? Quadrilha, né? São 4, é literalmente uma quadrilha. Tá aqui, Michelle, Milei, a irmã dele e o Eduardo Bolsonaro. Isso aí foi algumas horas depois do Milei tirar uma foto todo feliz porque ele conseguiu um empréstimo do FMI. Eu nunca vi um presidente que comemora ganhar um empréstimo do FMI. Tô endividando meu país, vamos pagar juros altíssimos, empréstimo em dólar e a moeda só desvaloriza, então daqui um ano esse empréstimo vai valer umas 20 vezes mais do que hoje. E aí o Milei ainda falou liberdade, né? Liberdade em espanhol. Caralho! E aí você sabe qual a palavra que ele falou. Esse é o Milei, viu? Pra quem não tá acreditando, ó, viva la libertad, caralho. Tá em espanhol, né? A palavrinha que você já sabe qual é. E ele aqui com a presidenta do FMI, pegando um empréstimo e endividando o seu país. Pô, a liberdade de endividar o seu país
e fazer com que as pessoas que já são pobres fiquem ainda mais pobres num futuro muito próximo a curtíssimo, não é nem médio prazo não, é a curtíssimo prazo, é liberdade de ser pobre. É assim que está a Argentina. Então o Milei deu mais destaque aí para o encontro dele com a presidenta da FMI, endividando a Argentina, do que para Eduardo Bolsonaro. Mas ele postou o encontro com o Eduardo Bolsonaro. Eu tô achando muito engraçada essa relação de dois amigos, mas que um deles, que é o argentino no caso, mantém os aliados do amigo dele, Eduardo Bolsonaro, presos no seu país e não solta ninguém. E o outro fica com carinha de bunda, finge que tem ali um grau de amizade, de intimidade muito grande, e não tem. É isso. E aí ele foi lá pra posse do Trump nos Estados Unidos, e você vai, eu não vou te mostrar aqui, mas se alguém for lá no Instagram do Eduardo Bolsonaro, eu não recomendo, você vai ver os stories dele, é ele andando na neve, ele fazendo piada que, olha, já viu aquele filme Esqueceram de Mim, que tem lá o Macaulay Culkin na neve, né, no Natal? Olha, é parecido com isso, muita neve, muito frio, olha, tá menos 10 mil graus Celsius aqui, tá muito frio, hein, gente? Nossa, e é isso. Esse é o dia do Eduardo Bolsonaro, ficar batendo perna pra lá e pra cá nos Estados Unidos, mostrando a neve pros seus seguidores, aí 20 segundos de conversa com o filho do Trump, que abraçou ele e já fez, tchau. Um tempinho ali com o Milei, que não tá soltando os bolsonaristas, e só. Mas, segundo a imprensa, já saiu a matéria no Globo e no Metrópolis, o principal plano deles é tentar fazer com que a Michelle Bolsonaro se encontre com a esposa do Trump, a Melania Trump, e aí que ela fale ali, olha, o Bolsonaro foi impedido de vir para cá, ele tá inelegível, olha, convença aí seu maridão a fazer alguma coisa lá contra a Suprema Corte do Brasil e contra o TSE do Brasil, ou seja, todas as esperanças deles estão num possível encontro da Michelle com a Melania Trump. O Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Gustavo Geyer e outros bandidos aí também estão apostando suas fichas em tentar encontros aí com gente do 5º, 6º, 7º, 8º escalão do governo Trump. Se eles conseguirem muita sorte, alguém do 4º escalão talvez, aí eles falarem para essas pessoas que, olha, por favor, vai fazendo chegar a mensagem aí para cima na hierarquia de vocês, até chegar no Trump, de que, a gente está precisando de ajuda lá no Brasil. Provavelmente serão ignorados, assim como foram das últimas trocentas vezes que eles foram aos Estados Unidos. Já mostrei aqui algumas vezes em outros vídeos, não vou mostrar de novo, uma fala do Eduardo Bolsonaro no mês passado, aliás, mês passado não, retrasado, em novembro, num podcast, em que ele estava ao lado do Carlos Bolsonaro, e ele falou assim, olha, quando um americano vai para o Brasil, a gente recebe eles, tudo mais, é muito fácil entrar nos gabinetes dos deputados do Brasil e tal. Só que quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente não é recebido por ninguém. A gente consegue, às vezes, falar com um assessor parlamentar de algum deputado, e uma vez a gente foi recebido pelo chefe de gabinete de um outro parlamentar republicano. Fora isso, ninguém recebe a gente, não. Nos Estados Unidos é muito mais difícil. Teve crise de sincericídio, né? Foi sincero demais. Aí, obviamente, isso não viraliza lá no bolsonarismo, porque baixa o ânimo deles. Mas essa é a verdade, que ele não quer que os bolsonaristas saibam, porque senão ninguém vai ficar dando like e compartilhando os posts dele, fazendo nada nos Estados Unidos e gastando dinheiro público. Enquanto os bolsonaristas estão lá, tem que acordar cedo para trabalhar, pegar ônibus, não sei o que, e se depender deles, se depender do Eduardo Bolsonaro, a vida desses bolsonaristas vai ser cada vez pior, porque eles ficariam cada vez mais pobres. Ele, Eduardo Bolsonaro, vai gastando dinheiro público e só aproveitando a vida. É isso, já assume aí o Trump e a gente vai ver o tamanho do convite, entre aspas, que tinha Eduardo Bolsonaro. Veremos